Você é servidor público e está respondendo um processo administrativo disciplinar? Será que você conhece os seus principais direitos? Neste vídeo, eu vou falar sobre direitos do servidor público no processo administrativo disciplinar. O que a administração deve respeitar antes de aplicar qualquer punição, analisando da notificação ao recurso quais são esses principais direitos. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou advogado especialista em servidor e concurso público e aqui no canal você vai encontrar outros vídeos e outros conteúdos a respeito desse nicho. Então já te convido a deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Eu sempre inicio dizendo que o nosso conteúdo é meramente informativo e não substitui uma análise individual do seu caso, tá? Se você quer saber um pouco mais e aprofundar melhor, é sempre importante ter uma orientação jurídica específica. Nosso intuito aqui é trazer uma explicação sobre quais são os seus direitos. Se você recebeu uma notificação em um processo administrativo disciplinar, o que fazer agora? Antes de responder no impulso, identifique qual procedimento foi aberto e conheça as garantias que protegem você. Bem, nós vamos falar aqui sobre fundamentos, o que é um PAD, suas etapas e a diferença entre sindicância e processo, e 14 direitos que eu selecionei aqui em uma linguagem bem simples para que você possa entender melhor com base em uma consulta bem rápida sobre mitos, verdades, checklist prático e uma mensagem final para você, beleza? Bem, iniciando, eu quero abordar aqui primeiro fundamentos centrais, o que é um processo administrativo disciplinar. Vamos entender bem isso. O servidor público, quando assume um cargo, ele assume também todo aquele estatuto jurídico pertinente. Ele assume deveres, ele assume que está submetido a certas proibições, ele se submete a um regime jurídico específico, que não é aquele regime seletista. Então, dentro desse regime jurídico, esse servidor público, como regra, adquire estabilidade após 3 anos. Fica no estágio probatório durante 3 anos, está lá no artigo 41 da Constituição Federal, e após isso adquire estabilidade. Após esse prazo, ele só pode ser demitido nas hipóteses previstas no artigo 41 da Constituição. Dentre essas hipóteses, você encontra o processo administrativo disciplinar, que é um processo que visa apurar a responsabilidade funcional de um servidor pelo cometimento de uma infração, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O instrumento que o órgão usa para apurar se um servidor cometeu uma falta ligada ao cargo, como regra, é o PAD, embora a sindicância também possa ser punitiva, como eu vou explicar já já. E o PAD basicamente tem 3 etapas, né? Você tem a etapa de instauração, portaria que abre o processo e define condição, o inquérito, que é quando você tem a produção de provas, e o julgamento, quando a autoridade competente vai decidir com a respectiva motivação. A mera abertura de um PAD não é punição, é um procedimento. Pode ser que lá na frente, inclusive, você tenha a completa absorção do servidor público. E até no caso de punição, ainda tem como residual a possibilidade de questionar judicialmente, inclusive, aquela decisão que foi proferida. E aí, pessoal, é muito importante ter em mente que existem algumas etapas, né? Então, antes do PAD, normalmente tem a notícia da irregularidade que chega à autoridade, tem um juízo de admissibilidade, normalmente tem até uma apuração preliminar em um procedimento específico, às vezes por meio de sindicância. Durante o PAD, você tem todo o rol ali procedimental com instauração, instrução, provas, interrogatório, indiciação, defesa escrita, relatório e julgamento. E depois da decisão tem a via recursal, pedido de reconsideração, revisão, controle judicial. Isso tudo para te mostrar que o processo administrativo disciplinar não é um processo tão simples. Tem toda uma complexidade. E um grande erro que os servidores públicos cometem é de tentar fazer a defesa sem orientação. Tá? Isso é muito comum. A súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal diz que a representação por advogado no PAD não é obrigatória. Então, em tese, o servidor público pode fazer o que a gente chama de autodefesa. Ele pode se defender, ele pode ele mesmo assinar a defesa dele. Mas isso não é recomendável, porque existe todo um procedimento complexo com vários trâmites, com várias regras específicas e pontuais, que se você não tiver uma boa estratégia, isso pode acabar gerando ali um problema do ponto de vista da conclusão do processo, porque depois você não tem como voltar para reformular ou para produzir uma prova diferente. Então, muito cuidado, tá? Também é preciso ter em mente que nem toda investigação é um PAD. Existe o que a gente chama de sindicância investigativa e existe o que a gente chama de sindicância punitiva.
A regra é que quando chega uma denúncia ou quando há informação sobre o cometimento de uma infração, se faz a instauração de uma sindicância. E essa sindicância ainda não é um PAD, é um procedimento preliminar que, como regra, tem o intuito de reunir informações sobre o cometimento daquela infração para viabilizar posteriormente a instauração do PAD. Mas tenha muito cuidado porque a sindicância em si pode ser também punitiva. De acordo com a lei federal, por exemplo, a lei 8.112, a sindicância punitiva também pode ser instaurada. Nós temos sindicância investigativa, que serve ali para levantar informações iniciais sem poder de punir, e a sindicância punitiva, que pode gerar uma punição, com contraditório, evidentemente, e essa punição pode ser como regra de advertência ou suspensão de até 30 dias. Eu digo aqui como regra, por quê? Porque é uma variação nas leis estaduais e municipais. Se você é servidor público estadual ou servidor público municipal, é recomendável analisar especificamente a sua legislação. Em alguns lugares, por exemplo, nós temos a obrigação de PAD para qualquer penalidade. Em alguns lugares, permite-se a aplicação de suspensão até 90 dias na sindicância, tá? Mas a regra geral é que na sindicância somente é possível aplicar penalidade leve, considerada assim aquela que é advertência e suspensão de até 30 dias. Acima disso, para aplicar uma penalidade, é obrigatória a instauração do PAD, o processo administrativo disciplinar. Marcílio, o PAD também pode gerar aplicação de penalidade leve, como, por exemplo, uma advertência, uma suspensão abaixo de 30 dias? Pode sim, tá? Pode sim. Mas o PAD é obrigatório apenas para penalidades mais graves, que são penalidades como suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, tá? Um ponto que é uma regra de ouro, pessoal. O rito pode ser o mais simples, né, conforme a pena possível, mas nenhuma sanção pode ser aplicada sem contraditório ampla defesa. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro aplicação de penalidade sem garantia do contraditório ampla defesa. Todo servidor público tem direito ao contraditório e à ampla defesa, tá, pessoal? E é muito importante sempre avaliar como esse contraditório pela defesa é exercido na prática. Analisar ali a Lei 8.112, se você é servidor público federal, cotejando com a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, e se for no âmbito do Estado, município ou carreiras especiais, o seu estatuto próprio, tá? E, além disso, sempre considerar os princípios, as garantias constitucionais, como devido processo legal, contraditório pela defesa, proibição de prova ilícita e duração razoável e acesso ao poder judiciário. Né? Sempre sendo possível acessar o Poder Judiciário para a garantia de certos direitos, porque a Constituição prevê o princípio que a gente chama de inafastabilidade de jurisdição, ok? Bem, o intuito hoje aqui é trazer para você 14 direitos essenciais que um servidor possui no âmbito de um processo administrativo disciplinar. Eu não vou aqui detalhar cada direito, é sempre importante fazer a análise individual, mas eu vou trazer algumas orientações para que você saiba minimamente ali o que você tem de direito na prática durante um processo administrativo disciplinar, ok? Primeiro direito fundamental, regime e procedimentos corretos. Você deve ser julgado pelas regras certas e pela autoridade competente, tá? Isso aqui é fundamental. Então, por exemplo, se tem a Lei 8.112, se tem a Lei 9784 e se tem um rito próprio específico, esse rito deve ser observado. Quando o rito não é observado, o processo administrativo disciplinar pode ser anulado, porque isso gerará uma ilegalidade na condução pela administração pública. Então, uma notificação feita de forma equivocada, um prazo que não foi aberto de maneira correta, o indeferimento da produção de uma prova testemunhal que seria fundamental para o desfecho daquele caso. Enfim, se a norma assegura um certo direito procedimental e essa norma está sendo violada, evidentemente o procedimento pode ser viciado e pode ser anulado. Então, regime e procedimento correto é um direito do servidor público, inclusive por decorrência do princípio da legalidade previsto constitucionalmente. Segundo, conhecer da acusação e ser notificado. Ninguém se defende do que não conhece. Você tem direito de saber do que é que você está sendo acusado. Então, a administração ela tem que te dar conhecimento. Qual é a infração que você está cometendo? Qual é o dispositivo legal que você está violando? Para que você possa se defender de maneira adequada, né? Evidentemente que ao longo do curso processual, as provas vão delimitar melhor os fatos e tudo mais, mas você precisa ter o conhecimento sobre do que você está sendo acusado. Um processo administrativo disciplinar até pode ser sigiloso para o público em geral, mas para você, servidor público, que está sendo acusado, você tem direito a saber do que você está sendo acusado.
Você também tem direito de acesso aos autos e às provas. O sigilo ao público não é segredo para a defesa. Você pode ver e copiar o processo até para que você possa se defender. Então, por mais que o processo não possa ser acessado pelo público em geral, pela mídia, etc., você, enquanto servidor público, tem direito de acessar o processo administrativo disciplinar para saber do que você está sendo acusado, as provas que foram produzidas, os documentos que constam ali, até porque isso envolve o seu nome. Eventualmente, se o acesso aos autos for indeferido pela administração, for restringido, você tem direito, inclusive, de acessar a via judicial para obrigar o poder público a te fornecer esse acesso. Comissão independente e imparcial, tá? A comissão tem que ser também independente e imparcial. Quem te julga não pode ter interesse no resultado nem conflito pessoal. A norma de servidores públicos, como regra, prevê hipótese de impedimento por vínculo, por exemplo, de parentesco, etc., e prevê hipótese também de suspeição, para uma hipótese de inimigo pessoal, né? Inimizade pessoal, uma situação mais específica. Então, a comissão também tem que ser independente e imparcial, e você pode se utilizar de mecanismos, às vezes, para impugnar um membro de uma comissão que está ali, né, e que tem um interesse pessoal na causa. Também, direito de assistência ao advogado ou procurador. O advogado não é obrigatório no PAD, existe uma súmula sobre o tema, que é a súmula vinculante número 5, mas a defesa efetiva é um direito e é obrigatório. Inclusive, se você, enquanto servidor público, é notificado para se defender e não responde, não faz nada, né, e é considerado como rével, a administração, como regra, nomeia um defensor dativo para te defender, tá? Mas a recomendação que eu sempre dou é procure um advogado para te representar, procure um advogado para te defender, tá? Você também tem direito de participar dos atos do processo, acompanhar a produção de provas, e faltar um ato não é admitir culpa, tá? Você tem direito de participar, por exemplo, da oitiva de uma testemunha. E se você não for, não quer dizer que você está admitindo culpa. O ônus de provar a falta funcional é da administração pública e não do servidor público. Tem direito também de produzir provas e contraprovas. Defender-se não é apenas um texto, tá? Você pode juntar documentos, requerer produção de prova testemunhal, perícias, entre outras coisas. E a administração pública não tem uma liberdade para ficar indeferindo provas imotivadamente. O indeferimento de provas é excepcional e precisa de justificativa muito específica e pontual. Também, provas ilícitas e provas emprestadas. Prova ilegal não vale, tá? Prova de outro processo, que é o que a gente chama de prova emprestada só com contraditório, e se tiver ilegalidade da prova, isso pode gerar nulidade do processo como um todo, inclusive da decisão que for proferida, tá? Então, pessoal, prova ilegal não vale e pode contaminar o processo. Também tem direito ao silêncio e à não autoincriminação. Você pode ficar calado para não se incriminar sem mentir nem obstruir, tá? Então também é um direito que você possui. Você pode, por exemplo, ser convocado lá para depor e ficar calado, não há qualquer tipo de problema a respeito desse assunto. Indicação específica e prazo de defesa, no fim dizem que atribuem você e você se defende dos fatos, tá? Você tem que saber do que você está sendo acusado e tem que se defender depois de saber do que está sendo acusado, não tem que ser por adivinhação, tá? Relatório e decisão fundamentados, o processo tramita e no final a comissão faz um relatório. Esse relatório precisa ser fundamentado e a decisão também precisa ser fundamentada. Embora hoje se admita uma decisão per-relacione, uma decisão que vai se referenciar, por exemplo, ao relatório, tá? A autoridade pode, inclusive, não acolher o relatório da comissão se entender que ele é contrário às provas dos autos, porque a comissão apenas opina. Quem decide é a autoridade em si. A sanção tem que ser proporcional e veda-se a dupla punição, o bis in idem, tá? A pena tem que caber ao que você fez, tem que ser proporcional ao que você fez e não se pune duas vezes pelo mesmo motivo. Então, se você cometer um ato, você não pode ter duas penas por esse ato. E mesmo assim, a pena que eventualmente for aplicada tem que ser proporcional. Não faz sentido uma demissão para uma coisa que basicamente, né, não teve gravidade nenhuma. Tem direito também à observância dos prazos de prescrição e afastamento preventivo, né? O processo tem prazo, pode prescrever, o afastamento não é uma punição, é só uma medida cautelar que também tem prazo, ressaltando que no afastamento preventivo você recebe pelo período, porque você ainda não foi punido, tá? E direito a recurso, revisão e até controle judicial. Então, se você perdeu, ainda cabe recurso, cabe revisão e até controle de legalidade pela justiça, embora, como regra, a justiça não faça um controle de mérito da decisão. Ela pode controlar a legalidade daquela penalidade que foi praticada, tá, pessoal? Então, esse é o ponto
fundamental, tá? Alguns mitos e verdades, tá? Sem advogado, o PAD é nulo, é um mito. A defesa pode ser pelo próprio servidor, a chamada autodefesa, tá? Mas a defesa em si é obrigatória. Quem não comparece, confessa. Mito também, a ausência não reconhece fatos nem renuncia a direitos. O encargo probatório é da administração pública. O relatório da comissão é a decisão. Mito, quem julga é a autoridade competente. O relatório apenas opina, a comissão só opina. Afastamento preventivo já é punição. Mito, a medida é cautelar e sem perda de remuneração. A revisão pode aumentar a pena. Mito, revisão do processo administrativo disciplinar, que se dá depois que ele foi concluído, não pode gerar majoração de pena, tá? Ao ser notificado, faça isso. Guarde a comunicação, data, forma, comprovante, identifique o procedimento, se é uma investigação, sindicância ou PAD, qual estatuto rege, peça acesso aos autos para você ter cópia integral, organize as suas provas, as provas que você tem a respeito do tema. Cuidado sempre ao assinar qualquer coisa, leia integralmente e avalie a possibilidade de apoio técnico de advogado, especialmente para te orientar nesse caso, tá? Um processo administrativo disciplinar legítimo não é o que sempre absolve nem o que sempre pune. É o que apura fatos, respeita a defesa e decide com base em provas. Por isso é tão importante sempre ter a orientação específica para o seu caso. Cada caso tem seus fatos, prazos e provas, por isso eu sempre recomendo buscar a orientação. E aqui no canal você encontra também mais informações aí para buscar sempre os seus direitos. Tudo bem? Era basicamente essa explanação que eu queria trazer por hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.